Exclusivo no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto que representantes do São Paulo almoçaram com o empresário de Fernando Diniz. Sim, o ex-treinador do Cruzeiro é o alvo do tricolor para o lugar de Luiz Ubeldia. Preciso contar também se há alguma chance de Palmeiras e Santos promoverem o empréstimo do zagueiro Naves. Tem novidade no Corinthians? Detalhes separam Pedro Raul de virar reforço do Ceará. Para completar, o Flamengo com outro clube gigante, de olho em Wesley, tem novidades sobre John Textor, irritado com o comportamento e declarações de jogadores do Botafogo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Portuguesa, que pediu esclarecimentos à Federação Paulista de Futebol nessa sexta-feira, dia seguinte ao empate 1-1 contra o São Bernardo. Os esclarecimentos se dão sobre a utilização do VAR no gol de empate do São Bernardo, cobrança de pênalti depois que o árbitro de vídeo sugeriu uma revisão para o árbitro de campo que não havia marcado nada. De acordo com a Lusa, lance interpretativo que deveria ter respeitado a marcação do árbitro dentro de campo. Já John Textor, dono da SAF do Botafogo, está irritado com os seus jogadores e eu nem me refiro a resultados. Nessa quinta-feira, o Botafogo perdeu por 2-0 para o Racing na partida de ida da final da Recopa Sul-Americana. E depois, dois jogadores líderes do elenco, Barbosa e o Savarino, reclamaram da situação do clube, que completa nessa sexta-feira 49 dias sem treinador. O que eles disseram é basicamente que é muito difícil ser comandado por um time que vai para o terceiro treinador somente em 2025 e que tem jogadores chegando a todo instante. As declarações repercutiram muito mal com o dono da SAF do Botafogo, Textor, que está na sua casa nos Estados Unidos, mandou avisar dirigentes botafoguenses que não gostou do teor das reclamações. Dessa maneira, é de se imaginar que a partir de agora declarações como essa não sejam repetidas. Só para lembrar que o Botafogo inicia a temporada com Arthur Jorge, mas já sabendo que ele tinha negociações para virar treinador do Al Rayyan. O técnico sai e é substituído interinamente por Carlos Leiria, que estava à frente do Sub-20. Depois de um campeonato carioca ruim, o Leiria volta para o Sub-20 e Cláudio Cassap é contratado para ser um membro da comissão técnica fixa e para atuar como treinador interino até a chegada de um técnico. Na semana que passou, o Botafogo ainda teve a esperança de fechar com o Vasco Matos, mas o técnico português, na última hora, mudou os termos do acordo e desistiu de qualquer acerto. Roberto Mantini voltou à pauta botafoguense, mas o Botafogo segue patinando nesse início de temporada, Campeonato Carioca sob risco, Recopa Sul-Americana bastante ameaçada e a Supercopa do Brasil foi perdida para o rival Flamengo. Preciso falar agora sobre o Liverpool, que é o mais novo interessado na contratação do lateral direito, o Wesley. O jogador do Fla virou o grande destaque do mercado internacional. Somente na Inglaterra, outros dois clubes já haviam demonstrado interesse, o Aston Villa e o Bournemouth. Teve também proposta recusada da Atalanta, o Zenit chegou a oferecer 25 milhões de euros nessa janela de transferências, o Flamengo rejeitou a oferta, isso sem falar no antigo interesse do Barcelona, que monitora de perto os passos do jogador. O Wesley já deixou bem claro para pessoas próximas que, se puder, vai dar preferência ao clube espanhol. O interesse do Liverpool foi revelado nessa sexta-feira pelo UOL e, segundo consta na matéria, o Alexander-Arnold estaria de saída do Liverpool e o Wesley é visto como um sucessor natural e imediato. Só para lembrar que o Flamengo entende hoje o Wesley com potencial para ser vendido por pelo menos 35 milhões de euros, isso é claro, se ele for convocado para a seleção brasileira. Dorival Júnior cogita essa possibilidade para os jogos das eliminatórias do mês de março, contra Argentina e Colômbia, a data FIFA mais complicada da seleção brasileira, em que o Dorival precisa de resultados sob o risco de ser demitido. Só para completar, em relação ao Flamengo, queria contar que o Alcaraz deu uma entrevista lá na Inglaterra, onde joga pelo Everton por empréstimo, para explicar sua saída do Fla. Ele disse, abre aspas, eu estava feliz no Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League.
Só para lembrar, o empréstimo tem obrigação de compra se ele for titular em 6 partidas por lá. Já foi titular no último jogo, com direito a gol e assistência. A tendência é que o Alcaraz bata essas metas e o Everton seja obrigado a comprá-lo por mais de 100 milhões de reais, o que permitiria ao Flamengo recuperar o investimento feito no ano passado. Hora de falar sobre o Corinthians, que está bem perto de anunciar o empréstimo de Pedro Raul, algo a ser festejado. Até porque a contratação do centroavante na temporada passada está entre os piores negócios já feitos pelo Timão. Operação de 25 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos, mais 700 mil reais por mês num contrato longo de 5 temporadas. Pedro Raul hoje é reserva do reserva e foi alvo de alguns clubes das séries A e B. O Ceará foi aquele que mais demonstrou interesse. E mesmo depois de uma primeira rodada frustrada de negociações, Pedro Raul não quis fazer negócio. O Ceará insistiu, chegou a um acordo com o Corinthians para um empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Timão bancando parte dos salários. O Pedro Raul, depois de muita insistência, sinalizou de maneira positiva e esse acordo deve ser sacramentado nas próximas horas. Detalhes burocráticos separam um anúncio. Pedro Raul, como eu contei, ganha 700 mil reais por mês. A tendência é que o Ceará arque com 500 mil e o Corinthians fique responsável por 200 mil. Mais uma vez, o presidente Augusto Melo quebrando uma promessa. Ele havia assegurado que não emprestaria jogadores de graça e que nunca, em hipótese alguma, emprestaria jogador de graça e pagaria parte dos salários. Já acontece, por exemplo, com Fagner e agora também com Pedro Raul. Você, torcedor corintiano, gosta da notícia? O que você pensa sobre a saída do centroavante? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e contar para você se existe alguma chance de Naves, zagueiro revelado na base do Palmeiras, virar reforço do Santos. Flávio Latif contou nessa sexta-feira que as negociações estão em estágio avançado e que o Naves está bastante interessado em atuar no Peixe, até para ter a oportunidade de voltar a jogar em sua cidade natal. Entrei em contato com o dirigente do Santos e também com o representante do Naves, o Diogo Silva, que inclusive faz aniversário nessa sexta-feira. O Diogo é o representante da Web Soccer. O Santos assegura que não há negociação pelo Naves. Em relação ao Diogo Silva, o empresário do Naves contou que houve uma sondagem do Cruzeiro que não se transformou em proposta, assegurou que nunca houve papo com o Vasco, foi outra especulação que existiu, e em relação a Santos não há nenhuma negociação. O Naves busca uma saída do Palmeiras por entender que tem sido pouco utilizado. Ele acabou perdendo espaço, por exemplo, para o Benedetti, e com a chegada do Bruno Fux deve ter ainda menos oportunidades no restante da temporada, embora ele tenha entrado nos minutos finais do jogo contra o Botafogo e participado de um dos gols na vitória alviverde por 3-1. Só para completar, importante contar que o Naves já foi tido no próprio Palmeiras como um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. Talvez um empréstimo para um time da Série A possa ser uma solução interessante. Resta lembrar apenas que a janela de inscrições por aqui se encerra em 28 de fevereiro, até por isso o Palmeiras e o Diogo Silva trabalham bastante por um acordo. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva e super importante. Nessa sexta-feira, Giuliano Bertolucci, empresário do Fernando Diniz, almoçou com representantes do São Paulo. Motivo do encontro? A possibilidade da contratação de Fernando Diniz pelo tricolor. São Paulo anda decepcionado, desapontado e frustrado com o trabalho de Luiz Ubeldia e hoje Fernando Diniz é o favorito do departamento de futebol. Dá para contar que Muricy Ramalho e Carlos Belmonte gostam do Diniz. Por eles, o Diniz seria o técnico contratado. Essa reunião serviu para entender as condições de um eventual acordo com o Diniz. Ele toparia? Quanto gostaria de ganhar? Quais seriam as exigências? A partir daí, os próximos passos serão conhecidos muito em breve. É bom contar, porém, que desde que surgiu o nome do Diniz na mídia, a repercussão entre torcedores do São Paulo é bastante ruim. Posso dizer hoje que o maior obstáculo para que o Diniz seja contratado pelo São Paulo não diz respeito à demissão do Zubeldia, nem em relação ao sim do técnico para o tricolor. O Diniz adoraria voltar a trabalhar no Morumbi, mas resta saber se essa repercussão extremamente negativa entre torcedores do São Paulo pode acabar sendo um impeditivo. Só para completar, outra informação importante: outros 2 técnicos desempregados estão descartados pelo São Paulo. Eu me refiro a Tite e a Renato Gaúcho. Houve quem dissesse que o Tite teria sido indicado pelo Muricy Ramalho.
Isso não é verdade e o São Paulo já sabe que não tem capacidade financeira para contratar o Tite, situação parecida à do Renato. Dessa maneira, Zubeldia vive momentos delicados e pode cair a qualquer momento. Só para lembrar, São Paulo vem de 5 partidas sem vitória e vai para a última rodada do Campeonato Paulista correndo o risco de ser ultrapassado pelo pelo Novo Horizontino, o que obrigaria o tricolor a enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte em partida única das quartas de final. Além da falta de resultados, outra coisa que incomoda bastante os dirigentes do São Paulo em relação ao trabalho do Zubeldia diz respeito ao dia a dia. Poucos treinos que fazem com que os jogadores melhorem, poucos treinos diferentes, a avaliação do trabalho no dia a dia não é dos melhores. E você, o que pensa sobre essa troca? Sai Zubeldia, vem Fernando Diniz. Você faria? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde e tem live. Tchau!